Já foi. Boa noite a quem está nos acompanhando pela internet, uma boa noite, muita paz, boa noite a todos. Vamos fazer uma reflexão de novo, né? É sempre bom, sempre bom. A nossa liçãozinha de hoje chama prioridades. Isso eu acho que é uma coisa que hoje em dia, eu acho que com a vida atribulada que a gente tem, não é só um ou outro, a maioria das pessoas vive uma vida muito atribulada. A gente tem que priorizar, não é? Não tem hora que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Então a gente tem que ir lá e começar, sabe? Eu às vezes até escrevo, entende? Eu vou lá na agenda, você vai, né, colocando o que eu tenho que fazer primeiro, o que é mais importante, o que é para hoje, o que dá para esperar para amanhã, o que dá para esperar daqui uma semana. E às vezes a gente está aqui com a cabeça, né? Uma ansiedade danada por uma coisa que vai acontecer na semana que vem. Não, não é? Vamos ver hoje. Aliás, tem hoje uma linha de trabalho, né, da psicologia, até da psiquiatria, que chama atenção plena. Atenção plena é você estar no agora, é você estar no hoje. Não é? Nesse sentido, lógico que tem coisa que a gente pode programar, eu posso, né, falar, não, vou programar uma viagem para mim, né, já pago alguma coisa, mas a atenção plena é assim, ajudar a gente a ficar no agora, né, e isso tem muito a ver com prioridade, o que eu tenho para fazer hoje, amanhã, né, e não jogar a minha atenção lá para frente e o de hoje fica. Ou se eu faço o de hoje misturado com o de amanhã, é só bagunça na minha cabeça, não é? Às vezes eu não faço nenhuma coisa nem outra direito. Vamos ver o que ele fala. Porque não se vincula a uma instituição de caridade a fim de que possa crescer espiritualmente através do trabalho voluntário? Ixi, ele atacou logo de cara, né? Isso é uma coisa assim, tem muita gente que a gente fala às vezes, né, que trabalhar numa casa ou qualquer coisa, não é uma casa espírita, na igreja, né, com o pastor, seja lá onde for, você tirar um tempinho seu para a caridade. Tem muita gente que a primeira resposta, olha, eu não vou me comprometer porque eu não tenho tempo. Aí eu vou começar, depois não vou conseguir continuar. Então não é prioridade, né? Ele está colocando isso como prioridade. Falta tempo? Não se justifica. Muito serviço? Não se justifica. Dificuldade financeira? Não se justifica. Problema familiar? Não se justifica. Ele está colocando essas coisas como se não houvesse justificativa para a gente dar essas desculpas, não é? Só que no dia a dia, na correria, né, com a cabeça, né, lotada de coisa para fazer, a gente usa essas coisas como justificativa. Então não é uma coisa tão simples, eu sei que não é tão simples, né? Às vezes a gente vai ter que parar, pensar, avaliar, né, colocar lá as prioridades para achar um tempinho para caridade, para esse tipo de trabalho, em que eu vou ser voluntário, vou tirar um tempo meu para estar me dedicando ao outro, à casa, né? Seja lá que tipo de trabalho for voluntário. Tem até hospitais que pedem pessoas voluntárias, tem orfanatos que pedem pessoas voluntárias. E tudo isso você está fazendo caridade. Você está doando o seu tempo para uma coisa que você não vai receber nada, né? O voluntário é isso, é caridade sua, do teu tempo.
entende? Da tua energia, da tua vontade, principalmente, né? Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Então a gente está vendo aqui que ele voltou muito essa reflexão para o nosso lado espiritual, né? Porque a gente pode priorizar na vida um monte de coisa, até sei lá, eu estou dura, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu vou lá priorizar o que precisa primeiro pagar, senão vou pagar a luz, senão eu vou ficar sem luz, né? Aqui não, aqui ele está se referindo bem ao nosso lado espiritual, né? A gente achar um tempo para isso, né? Para se dedicar a isso. Então ele fala, priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. Às vezes não é nem por uma questão de, né, má vontade, mas às vezes as pessoas estão tão, sabe, preocupadas, né, em resolver os problemas, em resolver o que ele tem para fazer, senão a vida dele vai parar, senão tal coisa vai acontecer, que ele não vê, ele vê isso como de imediato. Aí ele não vê essa coisa mais do espiritual como de imediato. E isso é uma grande maioria de pessoas, né? Bem, dentro dessa realidade, entre um trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Agora ele vai citar coisas assim, ele vai comparar, né? Alguma coisa que eu poderia estar tirando da minha vida, um pouquinho, que seja, né? E voltando para aquilo que é a prioridade material e não a espiritual. Entendeu? Ele fala, entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Trabalho que enobrece, o que é? É a caridade. É o que a gente pode fazer e tirar de nós para ajudar de alguma forma, em algum lugar. A gente prefere descansar. Essa é uma grande desculpa. Às vezes a gente fala com as pessoas, eu falo, é de sábado, né? Você vai lá só um pouquinho de sábado. Não, sábado é o único dia que eu tenho para descansar. A gente escuta muito isso. E dependendo do que a pessoa precisa, a gente tem que respeitar, não é? Às vezes realmente é um dia que ela tira para descansar, mas às vezes uma hora, 2 horas que ela vai naquele lugar e se dedica àquilo, vai sobrar tempo para descansar. E você sabe que às vezes a satisfação que te dá desenvolver algum trabalho assim, com o tempo que você percebe, a satisfação que isso traz, o prazer que isso traz, e às vezes até fisicamente a gente se sente melhor, você vai ver que você não perdeu o descanso. Pelo contrário, ganhou, né? Você ganhou de um outro jeito, né? Mas ganhou. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Aquilo que eu falei, você ser voluntário em algum lugar, você não vai ganhar, né? E às vezes o que prioriza, a grande maioria, nossa, na cabeça de certas pessoas não entra isso. Ela ia num lugar, ela se dedicar aquele tempo, né? Ela tirar, né, da vida dela esse tempo, e ela não ganha nada por isso. Tem pessoas que é difícil entender isso. O que vocês acham? É importante. E ela mal imagina o quanto ela ganha, né, irmão? Então, e não tem. Não é material. Não é material. Nem sempre o ganho é material, né? Ganho como experiência, como vivência, como troca. Sim. A mesma medida que você dá, você
Às vezes a gente ganha muito ali. E às vezes você vai ter o intuito de ajudar e está sendo ajudado. Exatamente. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Adquirir virtudes é aquela coisa, né, de você olhar para si, ver o que eu preciso melhorar em mim, né, ver o que né, tá na hora de eu enxergar algumas coisas em mim, né, entre isso, né, e o deixar para depois, não, né, a gente fala muito hoje de trabalho, de terapias, de tratamentos, que hoje a coisa aumentou muito, a coisa hoje já está sendo entendida de um outro jeito, de você cuidar de você melhorar coisas em você, né? Que vão te fazer bem pro resto da vida, né? Entre essas coisas, e vir numa casa, ouvir coisas boas, sabe? Ler, estudar, né? Como a gente faz aqui, um livro que só vai falar de né? de melhora, de reforma íntima. Tem muita gente que acha que não é o momento. Essa é outra frasinha que a gente escuta muito. Ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado para isso. E deixa para depois, né? Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito? E o que deixa em plano secundário é eterno? Essa, né? Porque é verdade. Às vezes todas as prioridades que eu vou colocando na minha vida hoje, elas vão acabar. Não é? O dia que eu for pro lado de lá, nada disso eu vou levar. Agora, às vezes muita coisa que eu vou levar, eu posso começar agora. As virtudes, eu posso começar agora. Me melhorar, sim, melhorar meus, né? A mim, melhorar laços que eu tenho, principalmente com família, né? Também fazer a caridade, estar, né, se doando um pouco, né, para aqueles que precisam. Isso eu vou levar. Isso eu vou levar comigo. E às vezes aquilo que a gente vê muito nas leituras que a gente faz nos livros, né, espíritas, que relatam a chegada de espíritos, né, recém-desencarnados lá, depois de um tempo, eles olham e se cobram, muitas vezes. Nossa, por que eu não fiz isso? Nossa, por que eu não fiz aquilo? Né? E porque, né, enquanto a gente está aqui, ó, a coisa é difícil. O material pega a gente. O material é traiçoeiro com a gente. Quando você vê, você está preso nele só. E acaba sendo um arrependimento grande, né, irmão? Sim. Porque aquilo que eu percebo, aquilo que eu chego lá e percebo, eu não tenho como voltar atrás. Está feito. Aí foi o tempo perdido. Está feito, ou não está feito. Entende? Às vezes eu vou precisar esperar um tempo lá, me preparar, esperar outra encarnação. E às vezes a gente vem com as mesmas propostas, às vezes trabalhar os mesmos sentimentos, que nessa última eu não prestei atenção, né? E começar de novo, né? Porque a reencarnação sempre é um recomeço, né? Só que eu podia já ter feito, né? Eu podia já ter, não tudo, talvez não tudo, mas uma boa parte sim, né? Se não vai fazer o bem, é um direito seu, porém é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. A gente pode fazer isso, não é? A gente não tem livre-arbítrio? A gente tem livre-arbítrio. Então, através do meu livre-arbítrio, eu posso chegar e falar, não, eu não quero fazer isso agora, eu não quero fazer isso, as minhas prioridades são outras. Só que as consequências vêm, às vezes até na própria encarnação, vem, né? Dependendo do que às vezes não deixei
prestar atenção, um dia lá na frente, ainda encarnado, eu posso sentir, né, a consequência disso, como eu posso, né, sentir isso depois que eu vou para lá. E aí a nossa consciência, né, o nosso olhar aumenta, eu enxergo melhor as coisas, entende? E aí eu vou me dar conta e a consequência vem, não é? Que é uma lei também, né? Ação e reação. As prioridades. Hoje em dia a gente precisa muito parar um pouco e olhar para isso, sabe? Até nas coisas do dia a dia, a gente se acalmar e ir percebendo o que eu tenho para fazer em primeiro lugar, do que viver atabalhoado com 1000 coisas na cabeça ao mesmo tempo e não conseguindo resolver nada, né? Porque tudo fica meio resolvido, né? E como essa coisa mais espiritual, de a gente começar a achar um tempinho para isso, sabe? Para se dedicar a isso. E não é se dedicar a uma casa, é se dedicar a si. Quando você consegue fazer isso, você está dando tempo para você se melhorar, para você enxergar em você o que você precisa enxergar e pode melhorar, não é? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É para pensar. Para pensar mesmo. Pensar não só agora, amanhã, quando acordar, lembrar, nossa, prioridade. Como é que está isso na minha vida? Tem que fazer parte da vida. E começar a fazer parte. Porque devido a essa correria Porque às vezes a gente escuta, concorda, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui está concordando com o que o livro fala, mas amanhã a gente já passa. Tá bom, gente? Uma boa noite, uma boa palestra. Fiquem em paz, tá? Boa noite. Não serei eu que vou dar a palestra, não. Não sou habilitado, não. Cheguei agora, estou novinho, ainda tenho muito a aprender. Eu só vou dar os recados. Ainda não. Quem sabe um dia? É mais pra frente. Vamos remar bastante ainda. Tem muita prioridade. Com base no que ela falou, o importante é a gente iniciar. Não existe momento certo. Não, eu já estou mais velho ou eu estou muito novo. O momento certo é aquele momento que você traz atenção para você. Esse é o momento de começar. Se você puder fazer hoje, faz hoje. Não fica jogando para frente. Amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. Depois amanhã você não tem mais tempo, amanhã não chega. Chamou seu número na senha, você tem que subir, aí você se arrepende que você não fez o que você tinha para fazer. Dito isso, não é nem da minha parte, mas os recados são os mesmos de sempre. Atenção com os celulares, ou desliga, ou coloca no modo avião, para que a própria vibração gerada pelos aparelhos não atrapalhe o funcionamento das energias da casa. A doação de alimentos, que o centro assiste 30 famílias mensalmente, e de baixa renda, famílias carentes, então todo alimento não perecível é bem-vindo. Nós temos um bazar entrando à esquerda do centro, que tanto a gente oferece essas roupas usadas em bom estado, vendendo a preços bem irrisórios para também contribuir com o funcionamento da casa, assim também como recebemos as doações, assim como dos alimentos, também roupas em bom estado, usadas, mas que não estejam sujas nem rasgadas, para que a gente possa colocar à disposição das pessoas. Nós temos grupos de estudo da doutrina espírita, que são feitos as aulas todas as terças-feiras, das 8 às 20 horas, às 22. Também, quem tiver interesse em aprender mais sobre a doutrina, pode pegar informações na secretaria.
O primeiro andar tem uma biblioteca e uma livraria, também para quem tiver interesse e quiser se aprofundar na doutrina, nos ensinamentos, pode retirar livros, também pegando informação na secretaria. Doação de lãs para composição de mantas que são doadas às mães carentes, que não têm enxovais, mães pobres. E as nossas colaboradoras recebem essas lãs e confeccionam mantas que são posteriormente doadas. Não menos importante, e por último, o Evangelho no Lar. Que todo ensinamento que a gente recebe aqui, toda palestra, tudo que a gente ouve, concorda e reflete em cima disso, a gente, na medida do possível, como a Malu falou, é importante que a gente leve daqui para fora, que a gente tente colocar em prática. Óbvio, é evidente que a gente não consegue colocar tudo em prática de imediato. A gente chegou até aqui tendo referências de quem a gente é, dos pais, amigos, parentes, escola, trabalho. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que iniciar, não dá para mudar tudo de uma vez. Então, a gente tem que ser paciente e ter ação. Então, se observa e tenta, na medida do possível, ir agindo sobre cada aspecto que você tenha condição de mudar, mas fazendo hoje, iniciando hoje. Não tem um momento certo lá para frente. O momento certo é agora, o momento que a gente tem que tomar consciência. Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, desacelerar os nossos pensamentos, para que possamos aproveitar ao máximo esse momento, agradecendo aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos com o mesmo propósito, de aprender, de crescer, evoluir, de acordo com as nossas convicções, de acordo com o que a gente acredita, que a gente acha justo, direcionando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo e orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos. Sou José. Boa noite. Que a paz reine em nós, sejamos todos muito bem-vindos, bem-vindas, em mais um dia abençoado. Até meia-noite que eu posso falar, né? Se quiser, até uma hora. Até uma hora, até uma hora. Até uma hora. 8h30. Hã? 8h30. 8h30? Diretor novo na casa, põe em ordem, né? Esses dirigentes que estão começando agora, Gratidão. Dr. Inácio Ferreira é um médico psiquiatra. Hoje ele atua no plano espiritual. Deixou a nossa dimensão na década de 60. Está aqui hoje, conversando, pedi para ele nos ajudar. E contar um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho dele, porque tem tudo a ver com esse trabalho abençoado dessa casa. Que trata-se de desobsessão e também cirurgia espiritual. Quando ele, lá em Uberaba, recebeu a informação de que ele deveria montar um hospital de psiquiatria espírita em uma época que lá era só catolicismo, conta ele que de manhã eles construíam e na madrugada os católicos destruíam, porque não entendiam. E ele foi lutando com isso, até que Emmanuel encaminhou Chico Xavier para conversar com o vigário em nome de um outro padre local que esse vigário conhecia, e assim ele acabou consentindo
entendendo qual era o objetivo daquele espaço. E foi quando eles conseguiram concluir a construção. Mas eram espíritas, e muita maioria católica. Então, todo atendimento do Dr. Inácio, todo acolhimento era feito muito na madrugada, porque a sociedade não poderia ver você entrando no hospital que fala do espiritismo, porque aí a família ficaria manchada. Mas isso é lá na década de 50, de 60, da hora que ele desencarnou. E aí tem as histórias, os casos oficiais atendidos lá. E o quanto que uma obsessão influencia na vida particular de uma pessoa e o quanto que influencia na sociedade como um todo. Nas quartas-feiras à noite eram feitos os trabalhos, os atendimentos de desobsessão para os internos. E toda quarta-feira aquele hospital virava um polvorosa, porque é onde os espíritos, que são pessoas como nós, eles agrediam os que estavam internados lá, por conta de obsessão. E de um outro lado, muitos traziam doenças físicas ocasionadas pela influência desses espíritos que perseguiam os encarnados. E aí a gente precisa entender uma coisa, que assim, como que acontece isso? De que forma que surge? É de um dia para outro? Não. Vem de existências. Quantas existências todos nós já tivemos aqui? Quantas vezes nós fizemos algo ruim para alguém? E quantas coisas boas também já fizemos também. Mas quando um determinado espírito descobre aonde o seu agressor está, então ele vai pedir o quê? Vingança. Porque ele está naquele momento primitivo, ainda na sua ideia, no instinto de querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas eles não podem me pegar e me agredir, mas eles conseguem influenciar quem está em torno de nós, até ao ponto de um caso em que um fazendeiro procurou, através da esposa, que já não sabia mais o que fazer com aquele marido, porque ele vivia acreditando que ele tinha uma doença. E se não era no joelho, era no pé. Se não era no pé, era nos pulmões. Se era nos pulmões, era na cabeça. E aí ele foi sendo envolvido. Mas isso era uma ação dos espíritos que perseguiam ele. O Dr. Inácio chama a médium Maria Modesto Cravo, e numa sessão mediúnica, aí esses espíritos se manifestaram, falando qual era o motivo pelo qual eles estavam perseguindo eles. E diálogo vai, semana vem, diálogo vai, semana vem. Eles bateram o martelo: nós não vamos parar com essa perseguição. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nós vamos fazer de tudo para que ele pague aquilo que ele fez a nós em outra existência. E qual era o efeito disso? A pessoa não apresentava nada, mas ela tinha sintomas. Ia procurar o médico fazia a sua anamnese, nada conseguia encontrar. Mas quando mandava ele fazer exame, por exemplo, de raio-x, naquela época não tinha tomografia, mas fazia um exame de raio-x, esses obsessores conseguiam até modificar a imagem da raio-x. Isso está escrito nos livros dele, dos casos que ele atenderam lá. E aí modificava os resultados. Com o resultado diferente do que o médico via pessoalmente, o que o médico fazia? Encaminhava para fazer o tratamento, à base dos remédios da época ou cirurgias. E o que eles mais queriam é que eles fizessem cirurgia, cortasse ele. Porque em uma existência, esse fazendeiro, ele foi um escravo carta. E ele fazia questão de açoitar e de fazer aquilo que nós sabemos que fizeram com muitos irmãos nossos lá da época.
ao ponto de que chegou um momento em que eles estavam quase conseguindo um entendimento e de repente esse casal desaparece. Não aparece mais lá no centro, no hospital. Não era centro espírita, era hospital espírita. Não apareceram mais. E passado um tempo, aí o Dr. Inácio consegue uma informação da onde que está, como que está aquele fazendeiro. E aí veio para ele que ele foi fazer uma cirurgia, que ele achava que tinha problema na coluna, e aí fizeram um estrago na coluna, onde os obsessores influenciaram os médicos a fazer um erro de cirurgia. E com isso ele ficou tetraplégico. E na maca, na cama, ele foi minguando, mas eles não deixavam ele desencarnar. Porque eles não queriam que ele desencarnasse. Seria muito fácil o desencarne. Seria um prêmio desencarnar ele. Então eles foram sugando energia, até o ponto que ele ficou quase pele e osso. E só depois de muito tempo que ele veio ao óbito. Isso acontece. Mas veja que para tudo nós temos um remédio. Os dias de hoje nós temos situações de obsessão? Temos. Mas eu sempre falo assim, isso é café com leite do que aconteceu lá atrás. São obsessões leves que é tratável. A partir do momento que nós começamos a modificar o nosso comportamento, o nosso pensamento. Porque sempre assim, palavra tem poder. O pensamento é uma onda radiofônica. Você pensou, espalhou. Se você pensa que está doente, sua frequência vibratória vai cair e logo você estará realmente doente. Quando você começa a pensar que você está curado e sentir que está curado e viver como curado, vocês vão obter a cura. E esses nossos irmãos que estão na condição de obsessores, eles vão perceber e vão acompanhar a nós. Se está mudando de comportamento ou mantém-se no comportamento. Na medida que você faz a sua mudança de comportamento, eles começam a se afastar. E aí eles vão seguir a vida deles, porque aprendeu-se a lição. Em toda casa que tem trabalho de intervenção espiritual, conhecida aí pela cirurgia espiritual, existem equipes médicas, existem enfermeiros, existem os terapeutas, existem os essênios, e eles trabalham em conjunto em prol de nós. Se eu venho para uma casa com uma determinada doença, ou com um determinado problema de perseguição, e se eu acredito no que está sendo dito aqui, no trabalho que está sendo feito, no passe que é feito com muito amor, que é uma transfusão bioenergética através da fluidoterapia, a cura chega, a libertação vem. E nós precisamos trabalhar acreditando nisso. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele falou para os discípulos dele, que eles nada tinham pedido para o Pai. Eu sempre repito isso, nada vocês pediram para o meu Pai. Mas quando vocês pedirem, peçam com fé. Porque todo aquele que pedir com fé, crendo que já recebestes, te será dado. Então, se você está em uma situação difícil, se você passa por uma dificuldade, você está com uma doença, peça com fé, mas aí o pedir com fé e crer que já foi atendido, você vai mentalizar você recebendo o remédio ou você já de alta do médico? Como que vocês fariam? Você mentaliza já com a alta do médico. Se já tem alta do médico, significa que você já passou pelo tratamento e está curado. O médico está te dando alta, tocar a vida. E se eu avançar um pouquinho mais à frente, ao invés de eu pensar no médico me dar alta e eu mentalizar, eu já trabalhando, já tendo tudo, já passeando, viajando, curtindo, é melhor do que eu pedir alta do médico, mentalizar a alta do médico? Isso é mudança de comportamento.
pela mente. É mental. Toda doença, ela é inicial pelo emocional. Depois ela se instala no corpo perispiritual e depois ela vem para o físico. Quando vem para o físico, toda atividade nos bastidores aqui desta casa abençoada, ela vai fazendo o quê? Ela vai primeiro lá no perispírito, trabalha, limpa, depois eles vêm, vão recebendo o passe uma vez, uma semana, 2 semanas, e enquanto vai acontecendo na matéria, o que foi feito no corpo perispiritual. E dentro dos temas propostos aqui, o Evangelho, você vai fazendo o quê? A sua transformação, a transformação individual. E depois ela vai reverberar para o coletivo. Isso é muito importante porque, principalmente nos dias de hoje, a ciência ela está caminhando muito mais próxima dos ensinamentos dos espíritos superiores do que qualquer época de lá atrás. As igrejas, as religiões irmãs cristãs, elas hoje já estão estudando as obras, por exemplo, de Joana de Ângeles, de André Luiz e de Kardec, dos espíritos. Kardec foi quem trouxe, as obras, decodificou. Mas quem trouxe os ensinamentos foram os espíritos superiores, convidados por Jesus a descer e esclarecer a nossa vida. É a terceira revelação. Então, se percebemos que dentro de um contexto nós começamos a fazer uma mudança mínima, mas eu já dou um passo diferente, daqui a pouco eu estou melhor. Aí daqui a pouco eu estou melhor. E um dia por vez, só por hoje, tio daquiwa, só por hoje, nós vamos melhorando. Uma vez por vez, uma vez por dia. Não adianta a gente querer fazer algo rápido de uma hora para outra, porque leva décadas para chegarmos até onde chegamos, seja na obesidade, seja na psicoemocional atacada, seja numa comodidade, leva décadas. E aí você quer melhorar de um dia para outro, milagre não existe, mas existe uma ação, um trabalho que se denomina de karma. Karma é uma palavra hindu, significa ação e trabalho. A ação dos tarefeiros dessa casa, junto com os espíritos, Dr. Marx presente, é em prol de nós. Agora, o trabalho é nosso, de sair daqui e se manter no quê? No seu padrão vibratório. Crer que você já foi atendido. Aí não será dado. Essa é a chave da cura de todos os males, segundo o que os Espíritos nos ensinam. Então veja que sempre é orientado, vamos meditar, respira fundo, muda o teu jeito, toma mais água, come menos. Isso são as dicas. Agora você criar uma rotina nova na tua vida, é de bom grado ter o quê? Determinação, coragem e força. Vamos lembrar de Jesus. Quem assistiu o filme The Chosen, Os Escolhidos? Vocês assistiram? Nossa, ninguém assistiu? Eu assisti. Você assistiu? Você assistiu? E os demais aqui, vocês não assistiram? Vocês estão perdendo tempo. Porque é um filme maravilhoso que fala sobre os discípulos de Jesus com Jesus. Eles inverteram o papel. A figura principal é Jesus. Mas como que os discípulos agiam? De que forma que eles se comunicavam? As dificuldades que ele tinha, as dúvidas que eles tiveram com relação aos feitos do Cristo, manifesto como Jesus na Terra, mostrando nos bastidores como Jesus agia também, de uma forma mais alegre, espontânea, abraçando as pessoas, e não aquele Jesus triste, quieto, não, uma pessoa comum, até o momento da crucificação, em função do que ele provocou, e não foi o que foi falado, crenças limitantes, nós vamos quebrando. Então assistam esse filme chamado The Chosen, Os Escolhidos, é maravilhoso, recomendo.
Eu acho que foi um dos filmes que melhor retratou, né, a passagem de Jesus com os discípulos. Com os discípulos, exatamente. E agora, acho que para novembro, né, amor, vai vir a fase da crucificação. Então são vários capítulos, vale a pena, mas assistam com os olhos de ver e ouvidos de escutar. Vejam os detalhes que tem lá. Uma fase do filme, vou passar, mas vocês vão assistir, que os discípulos estavam todos reunidos e Jesus estava atendendo numa tenda as mais de 1000 pessoas que procuravam ele para obter cura. E desde cedo até o final da noite, ele atendendo os discípulos, discutindo o que ia fazer, como ia fazer, tal, tem que fazer tal coisa, e aqui e lá. E no final mostra Jesus voltando, todo quebrado no sentido energeticamente, porque pensa, doar energia para todo mundo é o que os médios fazem para nós. Os médios na fluidoterapia, eles doam 49% do magnetismo dele. Então eles têm que estar bem preparados, pensamento elevado, alimentação, tal, menos comida, carne pesada, carne vermelha, evitar bebida, evitar cigarro, etc. Esses são os cuidados que o médico tem que fazer, porque ele vai doar o fluido magnético. Então 49% é a doação do fluido do médico. Vocês sabiam disso? Legal, o professor é bom. Depois, 50% é do espírito amigo que está lá na câmara para poder somar, dando 99%. E o 1% depende de quem? Nós. Quando você senta, você fala assim: Senhor, eu aceito, ajuda-me. Aí dá 100% do fluido. Esse é o melhor passo que nós podemos receber. E Jesus, doando todo esse magnetismo dele, ele veio todo quebradinho e passou lá, arrastando a sandália, cansado. Maria, mãe dele, vendo-o, correu para ajudar, porque ele já foi direto para deitar. Aí ela, na menção, lava os pés e ele deita, faz a oração judaica de agradecimento do dia e pacota. E os discípulos ficam assim, todos comovidos com a cena dele. Mas quem é que foi trabalhar para fazer alguma coisa? Nenhum deles. Só depois, né, que eles acordaram para a realidade. Então nós estamos numa fase que é o melhor momento da nossa vida para refazer e melhorar a nossa vida. Acreditar que nós estamos muito bem amparados, muito bem assistidos. Crer, mas crer não é só acreditar, é crer que você já recebeu. Então, você deve mentalizar você super bem, sorrindo, caminhando, cantando, se instruindo, para depois você vai vir da palestra aqui. Escreve o que eu estou falando. Não vai demorar muito. Logo, logo você vai estar aqui, dando testemunho da tua vida. E aí você vai ver que coisa boa que é. E tudo que é passado vai ser o passado. Aqueles que estão com enfermidade física, colaborem com a tua célula, com o órgão. Então mentalize o seu órgão sendo recuperado, sendo regenerado. Quando vocês forem passar na maca com o Dr. Marx, e que ele vai dar uma orientação, vocês mentalizam se é o fígado, se é o pâncreas, se é o esôfago, se é o intestino, se é mental. Vocês têm que mentalizar tudo acontecendo, tudo se regenerando. É como as células fazem a mitose e meiose, vão se multiplicando, as células velhas, doentes, vão sendo consumidas pelas células novas que precisam de alimento através desse processo, né, maravilhoso de regeneração celular. Mas vocês vão colaborar com a tua mente, acompanhar o vosso mentor, que é um espírito amigo que está ao lado. Fala: mentor, agora eu quero mudança de vida. Mas eu já estou com 80 anos, eu estou com 70 anos, já está tão tarde. Nunca é tarde para começar. Basta um dia, não é? Judas Iscariotes se equivocou.
Mas ele não se equivocou no que ele fez, ofertando Jesus aos autores da lei. Ele se equivocou no suicídio. E Jesus, com a compaixão, no momento em que ele já estava no plano espiritual, ele desce às esferas mais baixas, no vale dos suicidas, limpa tudo lá, leva todo mundo para as colônias, para os hospitais, inclusive Judas Iscariotes, que já retornou várias vezes, já reencarnou várias vezes. E as pessoas continuam malhando Judas. Onde está o perdão? Será que essas pessoas estão sãs ou elas estão doentes ainda, numa crença limitante de que tem que malhar Judas porque ele traiu Jesus? Se Jesus perdoou ele, quem somos nós? E isso traz um ponto de energia negativa, porque a gente entra em frequências mais baixas. Quando você está em frequência mais baixa, você abre oportunidade para o outro. Como antena, né? Como antena, através da glândula pineal, da pituitária. É por aí que os espíritos agem. E é nessas duas glândulas que o benfeitor bloqueia quando a gente faz um trabalho de desobsessão. E nada temos que ter medo desses irmãos obsessores, porque são pessoas. E nós temos que dialogar com eles, que é o que é feito nas rodas mediúnicas, e como o doutor Inácio mesmo fazia lá, ele dialogava. O médium dá passividade, aí o espírito se manifesta, mas não são dois corpos em um. O espírito se aproxima, mente a mente, passa tudo que ele está querendo fazer, tudo que ele está com raiva, toda a angústia, todo o ódio, seja o que for, e o médium vai captando, faz um filtro e passa para a pessoa. Aí existe alguém que vai dialogar, vai conversar, buscar entendimento, fazer a diplomacia entre um ofensor e um ofendido. O ofendido está no plano espiritual, o ofensor está encarnado. Só que aquele que está no plano espiritual está perdendo tempo, porque o outro já se arrependeu e já teve a oportunidade de descer e está vivendo uma nova existência para suas novas oportunidades e criar condições para continuar a sua história evolutiva. Isso. Chico recebia isso. Chico? Puxa, Espírito de Emmanuel, né? o Chico Xavier, ele teve fases. Uma das fases dele foi de desobsessão. Então ele estava fazendo o quê? Um estudo mediúnico, desenvolvendo médium, mas ele também dava passividade. E quando ele chegou a um ponto de dar passividade, a se rastejar como uma serpente, para chegar até onde tinha um ebó, você sabe o que é? Aquelas oferendas que você vê na esquina, pratinho, farofa, aguardente, etc. Isso chama-se ebó. São oferendas dentro das religiões afrodescendentes que têm o objetivo A, B ou C, nada importa para nós. Mas quando ele teve esse ponto, aí Emmanuel falou para ele, agora basta. Esta não é o teu trabalho nem tua missão. Tua missão é escrever livro. Então você formou os médios, agora deixa eles trabalhar, você vai fazer outra coisa. Certo? A mesma coisa em doação de ectoplasmia, que também é outro trabalho, né? Mas você vê que todo esse envolvimento espiritual que nós temos, tudo depende da sintonia e frequência vibratória nossa. Vibração. Então qual é a vibração que nós devemos, ou melhor, é de bom grado o quê? Uma vibração baixa, uma vibração média, uma vibração alta. Positiva. Positiva? Alta? Alta. Beleza, nota 10. Tá vendo? Vão passar. Comigo vocês vão passar. Tá vendo? Professora ali, né? Os alunos estão aprendendo, né? E, ó, você tem uma boa plateia, bons alunos. Então nós temos que ter o quê? Confiança. Então, confiança para ficar na sua vibração alta. Fé, força e foco, né? Qual é o foco que nós temos que ter? Vamos colocar hoje. Jesus é o nosso Foco. mestre, né? É o exemplo maior. Qual é o meu foco? Qual é o nosso foco aqui hoje? Nós estamos tratando o que hoje aqui? Presente. Presente. Estou tratando o presente, mas você está tratando o corpo, a mente ou o espírito? A mente. Mente. Somente?
É o espírito. O corpo. Somente É o o corpo espírito. também, mas o espírito. Então o foco tem que estar no corpo, na mente e no espírito. Espírito. Santíssima Trindade? Opa. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos dizer assim. Então nós temos que ter foco em nós. Sim. Foco nos espíritos, acreditar, agradecer, sairmos gratos daqui e mudar nossos hábitos, mudar a alimentação, beber mais água. Quanto de água você toma, bonitinha? Então, uns 4 copos 4 por copos. dia. Acho que dá Vai dormir de calcanhar para trás. Vem tomar 1 copo Mais, de água por hora. por hora. Por hora. 2 litros de água por dia. Depende, mas para Dois litros por dia. toma 1 copo de água por hora e é o suficiente para nós. Então, 2 Porque a água, gente, a água é um condutor. E quando você toma 1 copo de água por hora, pelo menos, 200 ml ou 300 ml, você vai fazer o quê? Uma desintoxicação. Aí mas eu faço muito xixi, eu não gosto. Minha mãe fala isso. Eu faço muito no banheiro. Eu falei, que bom, mãe, que só está indo no banheiro. Tem gente que não vai no banheiro. E aí fica com infecção urinária e não sabe por quê. Falta d'água. Não é? Na linha oriental, eles têm o costume assim, eles só se alimentam de 80%. Então assim, você está com fome, você come 80%, mas toma mais água. Deu fome? Toma água. Deu fome? Toma água. Deu fome? Toma água. Na hora de comer, você vai comer. Porque te dá disposição, te dá energia, te dá tudo. Né? Nós temos que aprender com eles. E aí buscar o que se chama de Ikigai. Qual é o nosso propósito? Você conhece? Ikigai. Qual é o propósito que você tem na vida? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Evolução. Evolução. Qual é o teu propósito, meu jovem? Evolução. Evolução. Teu ou de quem? Teu ou de quem? Meu. Isso. Próprio, né? Na hora que a gente tem a evolução nossa, aí melhora tudo. Aí os obsessores, vendo que nós estamos bem, que deixamos fazer coisa errada, e que está se alimentando bem, eles vão enxergar a gente? Não se afastar. Porque não é eles que se afastam, somos nós que elevamos a nossa frequência vibratória. Nosso pensamento. Eles continuam aqui. Aí eles vão procurar assim, nossa, mas cadê aquele cara? Cadê aquela menina? Cadê aquela? Cadê? Sumiu. Mas nós estamos aqui. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. E aí nós aprendemos a vigiar e orar. Orar e vigiar. Não é? Porque aí você, com a oração contemplada, você aumenta a tua frequência vibratória. Aumentou a frequência vibratória, acabou. Se afasta. Eles continuam, mas eles não te enxergam. A gente que atrai, né? Quando você entra na frequência vibratória. Então você fica assim, mas eu estou ruim, mas eu não estou melhorando, mas eu tomei remédio, mas não está adiantando nada. Pensa negativo, atrai negativo. Isso, você está entendendo. Você está chegando onde a gente quer. Então você vai fazer o que a partir de hoje? Mudar Mudar comportamento. Todo mundo aqui é testemunho do que você está falando. Certo? Doutor Inácio vai te ajudar. Doutor Inácio está falando que vai te ajudar. Que ele está aqui sentadinho, que ele vai te ajudar. Então você vai melhorar, você vai sair desse ciclo, vai sair dessa zona escura que você se enfiou. Autocura. Vocês estão ouvindo, né? Depois vocês me contam, tá bom? Vocês também estão me ouvindo, vocês me contam. 20 horas e 30 minutos, pontualidade britânica, passo a palavra para você. Parabéns, muito obrigada. Se eu puder fazer o encerramento. Ótimo, então vamos lá. Obrigada por tudo. Obrigada. Então vamos agora respirar lenta e profundamente. Ao som da música, buscar a calma e esta paz no ambiente. Momento sublime, aonde nos colocamos à disposição dos espíritos amigos, socorristas, médicos, terapeutas, ao tratamento proposto que viemos buscar nesta casa bendita. Recomeçar a nossa vida a partir de hoje, nos passos certos.
Jesus, mestre dos mestres, amor dos amores, estenda suas mãos sobre nós, nos abençoe e nos ilumine, para que através da vossa luz a nossa seja ampliada, e todo aquele que se aproximar de nós sentir-se abraçados por ti, pois passamos a ser o instrumento de vossa paz. A paz que nós desejamos, a paz que nós emanamos com nosso Pai, Mãe e Vida, que é Deus, quando ainda dizemos: ó Deus grande e glorioso, ilumina as fraquezas de meu coração, dá-nos uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-nos, Senhor, o justo discernimento a cumprir a tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja. Graças a Deus.